Reais. Estão perguntando se alguém vai querer água. Alguém vai querer? Estão perguntando na cozinha se alguém vai querer água. Alguém vai querer? Pessoal, então vamos dar início aqui à nossa segunda sessão ordinária da Câmara Jovem. Já estamos no horário, inclusive já dentro do horário aí de tolerância, mas acho que já podemos dar início, né, à nossa segunda sessão ordinária da Câmara Jovem de 2023. Presidente, fique à vontade para dar início quando quiser. Boa tarde a todos, aos colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à nossa segunda sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens.
e dos suplentes, que esses respondam presente. Eu irei começar e vamos começar pelos vereadores jovens. Adrian Henrique Santos da Silva, aluno da Escola Estadual Florial Xavier. Presente. André Henrique Couto Reis, aluno do Colégio Empreender. Ângelo Henrique Januzelli de Costa, aluno do Colégio Empreender. Arthur Gil Lança Braga, aluno do 19 de março. Presente. Arthur Gomes Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Eloy Ferreira Silva, aluno do Colégio Empreender. Presente. Esther de Castro Gomes, aluno da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Isabela Rodrigues Leite Machado, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Presente. Ivan Rodrigues Marinho, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola Estadual João 23. Presente. Theo Kenji Martins Yoshida, aluno do 19 de março. Agora eu irei fazer a dos suplentes. Amanda Alves Martins, aluna do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluno do 19 de março. Diego William Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Giovana Prado Fonseca, aluno do 19 de março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Presente. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Florial Xavier. Presente. Letícia Fernandes Ramos, aluna do Colégio Empreender. Maria Luísa dos Santos, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pires, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo aos jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense e sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão da Câmara Jovem que aconteceu no último dia 25 de agosto. Leitura da ata de sessão solene da diplomação e posse da Câmara Jovem 2023. Aos 25 dias de agosto de 2023, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, deu-se início à primeira sessão ordinária da Câmara Jovem 2023. Em prosseguimento, a presidente jovem Esther de Castro Gomes apresentou pauta da reunião, com a votação da ata da sessão solene de posse dos vereadores e vereadoras jovens no dia 16 de agosto de 2023. Sendo aprovada por unanimidade. Participaram também da sessão o vereador e vice-presidente da Câmara, Rafael Henrique Rodrigues, o diretor legislativo Luiz Gonzaga da Costa e o diretor de integração legislativa de cidadania, João Vitor Amaral. No momento legislativo, o diretor João Vitor Amaral apresentou aos vereadores jovens a natureza do órgão da Câmara Municipal, seus princípios e suas características enquanto poder legislativo municipal. Aproveitando o grande expediente, usou a palavra do vereador jovem Jonathan Advan Rodrigues Santos, que agradeceu pela oportunidade de poder participar e apresentar os jovens e a população itajubense na Câmara Jovem e apresentou de forma breve o seu projeto de lei de disponibilização de transporte público gratuito para fomentar a visitação do Parque Municipal e suas atrações culturais e de lazer. Em seguida, o vereador e vice-presidente da Câmara, Rafael Henrique Rodrigues, tomou a palavra esclarecendo que a Câmara Jovem é um ambiente de aprendizagem e de convivência, uma oportunidade para aprimorar o conhecimento político e a cidadania. E a convite da
vice-presidente jovem Esther de Castro Gomes, o diretor Luiz Gonzaga da Costa fez o uso da palavra, enfatizando a importância do plenário para toda a população e na tribuna popular. Às 17 horas, a presidente encerrou os trabalhos, antes convocando a reunião para o dia 1º de setembro, sexta-feira, às 16 horas, no mesmo local. Obrigada, Caio. A presente ata está em discussão. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata, fiquem como estão. E aqueles que são contra, levantem-se, por favor. A presente ata foi aprovada por unanimidade. Para a votação do projeto de hoje, de minha autoria, convido o vice-presidente a trocar de lugar comigo e presidir este momento da sessão, para que eu possa fazer a defesa. Votação do projeto de lei número 1/2023, que dispõe sobre a criação do projeto Desenterrando Meu Passado e Descobrindo Minha Identidade, e das outras providências da autora da vereadora jovem Esther de Castro Gomes. Concedo a palavra à vereadora Esther, autora do projeto, para defender a pauta. Obrigada, Adrian. O meu projeto, Desenterrando o Meu Passado, Descobrindo a Minha Identidade, ele teve duas vertentes para sua criação. Foi um projeto do qual eu participei de iniciação científica, porém lá o protagonismo juvenil ele ficava apenas no papel. E um outro projeto foi foi o itinerário formativo Patrimônio Cultural que nós temos no novo ensino. Sobre o projeto Iniciação Científica, eles produziram um conteúdo no final e nesse conteúdo eles chamaram o brasileiro de Zé Ninguém, o que foi que me irritou bastante. E mais pra frente, ao realizar uma prova, eu li a seguinte frase, a prova de Rousseau, que diz: a terra não é de ninguém, mas o fruto é de todos. E agora, em pleno 3, na CPI das ONGs, a gente pode observar que o nosso povo está sendo escravizado, sobretudo os povos indígenas e os povos ribeirinhos. Eles não têm direito à educação, nem mesmo à saúde. E tudo aquilo que nos pertence, aquilo que é importante da Amazônia, todas as nossas sementes, as ONGs internacionais estão levando daqui para plantar em outros países. Consequentemente, isso vai prejudicar o nosso país. Fora que a gente na escola tem pouco conhecimento sobre a história do nosso país e da nossa cidade. Então, o objetivo do meu projeto é colocar o jovem para pesquisar sobre a sua história, a história do seu passado, a história do seu país. Trazer de volta aquele patriotismo que foi perdido na escola e demais locais. E não só a história do nosso país, como também a história de Itajubá. Nós temos muita história para ser contada. Itajubá foi fundada 3 anos antes da independência. Então, quem era Itajubá? Na escola, muitas vezes, no município, quando eu estudava, não sei se agora mudou, mas a gente, quando chegava o aniversário de Itajubá, pintava a bandeira, ouvia aquela história de que o padre desceu a serra e fez a primeira missa, ponto. A história para ali. E não continua, a gente não tem acesso aos grandes nomes que ajudaram nessa fundação, nesse desenvolvimento, como Teodomiro Santiago, José Rodrigues Seabra, que inclusive foi prefeito de Itajubá, depois mais pra frente deputado federal por Minas, ele lutou muito pela Unifei. Então esses conhecimentos eu só pude ter através de pesquisas que eu realizei por conta e graças a esse itinerário formativo de patrimônio cultural. Então o projeto, ele coloca o jovem como o protagonista e ele deverá realizar pesquisas e a responsável por levar esse jovem
conduzi-lo nessas pesquisas e no trabalho é a Escola do Legislativo de Itajubá. E ao final do projeto deverá ser realizado um documentário, um artigo, um vídeo para ser apresentado para a população itajubense, poder legislativo e executivo de Itajubá, para que todos saibam de onde a gente veio e possam descobrir a sua identidade e saber para onde ir. Porque enquanto a gente não consertar com o nosso passado, não fizer as pazes, a gente vai continuar patinando no mesmo lugar e, consequentemente, o Brasil não vai desenvolver. Então é bem isso o projeto. O projeto está em discussão. Cumprimento aqui a todos os nobres vereadores jovens, senhor presidente que está dirigindo hoje, né, a sessão, ao secretário, a presidente que hoje está apresentando o projeto. Eu queria propor uma emenda para mudar algumas coisas no projeto. Eu acho de extremamente importante o projeto. Tendo em vista, se você for numa escola hoje em dia em Itajubá e perguntar algumas coisas históricas sobre a cidade de Itajubá, poucos jovens irão saber. Inclusive, a senhora mesmo colocou aqui que foi mais para uma questão mesmo de pesquisa pessoal e etc., que você conseguiu saber mais sobre a cidade, né? O meu ponto que eu queria, a minha emenda que eu queria colocar é aqui no artigo 2, no inciso 1, aqui no parágrafo A, que fala assim: desde a criação de Portugal, a descoberta do Brasil, a vinda da família real, a independência do Brasil até a proclamação da República. O que eu queria propor aqui para os nobres vereadores pensar mais se é sobre desenterrando o meu passado e descobrindo minha identidade, que como já é trabalhado isso, a questão da vinda da família real para o Brasil, é aprofundado isso no ensino médio, até mesmo no fundamental já tem a matéria que é a história em si, que propõe já a matéria, ensinando, etc. Eu queria colocar aqui, para acrescentar, né, para estudar os povos originários do Brasil em si. Os índios, saber o que era antes dos portugueses chegarem aqui, dos jovens saberem disso, porque se a gente ficar nessa de a criação de Portugal, entende? Eu acho que não faz um sentido, sabe? Eu acredito que se a gente colocar, se a gente acrescentar aqui os povos originários, dos povos, aí se você quiser acrescentar mais uma coisa, a questão do povo africano, do povo preto que foi escravizado, que fez parte das navegações, que aqui em Itajubá, por exemplo, teve, trazer essa questão de identidade do povo itajubense. Entende? Então, assim, a minha emenda é para ela falar basicamente isso, né? Tendo em vista aqui no ensino, no primeiro, no segundo e no terceiro ano dos ensino médio, já é trabalhada essa questão de Portugal, da descoberta do Brasil. E eu queria propor aqui para os nobres vereadores a questão de retirada desse parágrafo e acrescentar para estudar mesmo a questão dos povos originários, dos povos pretos, que esteve aqui, que realmente sofreram com a colonização dos portugueses. E também eu queria propor essa emenda. Aqui na justificativa, foi: enquanto isso, ONGs internacionais roubam aquilo que nos pertence, oprime e escraviza o nosso povo, especialmente os índios e os povos ribeirinhos. Bom, eu não vejo isso como você generalizar todas as ONGs, etc., sendo que o povo que escraviza e
e realmente oprime os povos indígenas, etc., os garimpeiros, né? Que a gente pode até ver na CPI, que foi citada, né? Na justificativa da senhora do projeto, na defesa. Então, o que eu quero propor mesmo é só essa mudança aqui no artigo 2 do inciso 1, parágrafo A, para acrescentar você pesquisar mais sobre Itajubá, tendo em vista que no país já é discutido, já é aprendido por nós alunos a questão da descoberta do Brasil, porque também fica uma coisa muito, muito maçante para o aluno, dificulta na dinâmica. Então, assim, essa é a minha emenda que eu quero colocar aqui, e é só isso mesmo. Eu quero agradecer, senhor presidente, aos vereadores. O projeto ainda está em discussão. Pela ordem, eu gostaria de responder a pergunta do Jonathan. Eu coloquei essa questão desde a criação de Portugal. Por que isso é importante? Nós sabemos que foram 3 povos quem formaram o Brasil. Foram os portugueses, depois, primeiro os índios, os portugueses e os africanos. Ok. Mas é importante a gente entender em que contexto foi descoberto o Brasil. Você poderia, vou devolver uma pergunta para você, me explicar brevemente como é que o Brasil foi descoberto? Por que ele foi descoberto? Nas grandes navegações feita e foi descoberto o Brasil. Desvio de rota, muitas vezes, que você ouve na escola, não é? Exato, é o que está documentado, que é um fato científico, e o que é falado é que todos nós aprendemos na escola. Exatamente isso que eu quero trazer, a diferença. O Brasil, na verdade, não foi um desvio de rota simplesmente, foi uma viagem missionária. Porque se você olha, na criação de Portugal, eles tinham os povos sumérios, se não me engano, e eles eram, hoje, os islâmicos, digamos assim, eles tinham tomado toda a Europa. E a única que sobrou foi a Espanha, ou seja, de governo ocidental. E aí eles começaram a guerrear contra esses sumérios. E aí foi surgindo os países da Europa, eles foram conquistando território e formou-se Portugal. E Portugal, ela era uma grande potência na época. E ela foi conhecida como o fim do mundo, ou seja, as pessoas não tinham conhecimento de que haviam outras terras além do mundo. Então, o primeiro a navegar foi um japonês, e depois ele retornou, descobriu novas terras, mas eles não tinham noção de que era um continente muito grande. Depois foi Cristóvão Colombo, que conseguiu patrocínio de todo mundo para essa navegação. E depois Pedro Álvares Cabral, que queria o mesmo patrocínio que Cristóvão Colombo, ele pediu para a coroa portuguesa e foi concedida. Ou seja, não foi apenas um desvio de rota para as Índias, foi algo muito além disso. Eles queriam descobrir novas terras para conquistar novos territórios, porque o mundo estava passando por isso, uma conquista de territórios. E o povo que estava aqui os recebeu de braços abertos. Eles foram ao encontro deles de canoa, não receberam com arco e flecha. Então, é por isso a importância de colocar a criação de Portugal, para a gente saber que contexto o Brasil foi descoberto e o porquê foi descoberto. Não foi apenas um desvio de rota, foi uma viagem missionária, porque pensa, quem que vai atravessar um mar que eles não conhecem, que é considerado o fim do mundo, só por causa de um certo minério, uma pedrinha preciosa. Era algo muito além disso, sem contar que Portugal visa muito essa questão de fé. Eles eram católicos roxos, inclusive. Por isso, a importância. E aqui, ó, desde a criação de Portugal, ou seja, a gente vai passar a descoberta do Brasil. Desde a criação de Portugal, quem eram os povos que estavam aqui, a descoberta do Brasil, como eles foram recebidos. Aí depois a gente vai indo, não é só esses tópicos, é como se fosse uma linha do tempo até chegar à República. Então a gente vai estudar tudo isso, e de forma profunda, que é o que eu acabei de falar aqui. Eu aposto que você nunca ouviu isso na escola, porque eu não ouvi, e você é de escola pública assim como eu. Então não vai ficar algo maçante, porque vai ser algo diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Vocês não concordam? E sobre as ONGs que você tinha mencionado, isso está acontecendo. Inclusive, quem deu depoimento foram indígenas. E o que acontece? O que as ONGs fazem com eles? Inclusive, um dos senhores da presidência da República, da Secretaria, não me engano, de Segurança, enfim, foi em uma tribo indígena
para saber o que estava acontecendo ali, o que eles precisavam. E ele começou a jogar futebol, né, com o menino indígena. Ele falou assim: ah, que legal, você pelo menos a gente torce pro mesmo time, a gente joga futebol, né, algo que não é tão diferente. E aí a moça da ONG respondeu para ele: não, esse é o futebol dele, você fica com o seu. Ou seja, até mesmo a deputada Sylvia Wayampi prova isso. Eles querem deixar os índios em 1500. Não permitem que os índios estudem, não permitem que eles tenham conhecimento. Eles querem manter aquela culturinha e prendê-los ali. Isso é um tipo de escravidão. Então, é por isso que eu venho trazer esse projeto para mostrar para as pessoas que o Brasil é muito além disso, que os nossos povos indígenas merecem sair de 1500. Se você assistiu a CPMI, você vai ver que é muito triste. Então, é mais nesse sentido. E a gente vai estudar toda a linha do tempo. Então, não sei se seria necessário incluir uma emenda. O projeto ainda está em discussão. Presidente, posso acrescentar? Dá um aguardo para os outros poderem falar. Ok. Obrigado. Vou dar uma sugestão. No parágrafo ONGs, não ser tão assim. Não falar da justificativa das ONGs. Não, tipo, falar como se fosse uma crítica. Entendeu? Porque ficou parecendo como uma crítica. Na minha opinião. Mas assim, o projeto tá bom, né? A justificativa também. E assim, é só isso mesmo. Tipo, tentar falar um pouquinho, né? Usando umas palavras um pouco menos agressivas. Mas assim, de resto tá tudo ok. É o que você disse, Isabela. E o que o Jonathan falou também. A justificativa foi mais para mostrar isso. E a gente não vai generalizar todas, mas assistam, por favor, a CPI das ONGs. É algo muito importante. E, claro, a gente pode diminuir. E outra, a justificativa, ela entra apenas para o projeto em discussão aqui. Ela não tem um teor de lei, sabe? Então, é mais isso e é algo que me deixou muito triste. Foi assistir, depois vocês assistam. Me contem se vocês não vão chorar. Vocês não choraram em assistir. O projeto ainda está em discussão. Podemos dizer, esse ataque às ONGs não pode acabar causando um problema no comércio exterior, não pode sofrer uma retaliação de outros países. Mesmo que eles queiram acabar explorando, eles não podem utilizar isso como uma desculpa para tentar agravar mais ainda essa exploração dos povos ribeirinhos. Essas explorações são feitas ilegalmente. Ou seja, se você assistiu a CPI, eles cobram a Natura. Ela pede para que os índios peguem as sementes e você sabe o quanto que eles pagam por dia de trabalho? R$3 por dia. Isso não é escravidão? R$3 por dia. Imagina você no solo o dia todo catando sementes. Por isso eu condeno as ONGs. R$3 por dia. Isso é escravidão. E aí você continua defendendo as ONGs? É claro que eles têm um grande interesse no Brasil. Uma terra que eles querem comprar a todo custo. Querem derrubar a nossa soberania. E, tipo assim, quando o índio, ele não tem direito nem mesmo a plantar. Se ele for derrubar uma árvore para ele plantar aquilo que ele precisa comer, ele paga uma multa de R$10.000. Então, é uma coisa, é tipo uma denúncia aqui, certo? Então, eu acredito que não atrapalharia. E outra, o projeto a gente não vai estar tratando de ONGs, mas da história do nosso passado, e isso as pessoas vão ligando com o que elas vão assistir na televisão, enfim, nos jornais. Isso foi direto do Senado, assistindo essa CPI. Então, é interessante colocar todos esses fatores e a gente ver o que realmente está prejudicando o nosso país e o nosso povo. Está na hora de retirá-los de 1500 e trazer para o século XX. O projeto ainda está em discussão. Eu queria, vereador, fazer algum comentário? Esther, eu aprendi essas questões tanto na escola, etc, sabe? Mas assim,
Em questão das ONGs e tal, da CPI, eu assistam mesmo. Eu recomendo que todos assistam, porque vai falar também de uma questão muito importante sobre o MST, que muito é julgado pela extrema-direita. Então, assim, assistam mesmo, assistam. Mas eu vou me abster dessa discussão, porque o projeto em si, vou voltar mais para o projeto. Vamos lá. Então, assim, essa questão já é trabalhada na escola. Eu bato na tecla que ainda é discutido na escola, sim. Os pontos que você colocou, eu aprendi na escola, sabe? É lógico que algumas coisas assim não é falado, porque a vida do professor às vezes é muito elaborada, ter 9 aulas por dia. Então, assim, a gente também tem que enxergar nessa perspectiva, entende? Mas, enfim, eu só estou propondo a emenda para mudar a questão, voltar mais para o lado mesmo de Itajubá, da gente saber a identidade da juventude de Itajubá. E eu acho que precisa ser discutido, precisa ser mais analisado, precisa colocar mais para a juventude itajubense. Eu só queria acrescentar isso, se não for possível. Eu vou acrescentar, eu não vou retirar não a questão da questão de Portugal, etc. Mas eu quero acrescentar, enfatizar mais ainda, colocar ser prioritário a questão da identidade de Itajubá. Porque ninguém sabe aqui sobre os índios que estavam aqui habitando em Itajubá. Então, assim, eu acredito muito no projeto. Eu acho que tem muito que agregar, sabe? Levar conhecimento. E, assim, é só esse detalhe que a emenda ela propõe, modificar essa questão, deixar mais primordial a questão do patriotismo em si e também da questão de Itajubá, da história de Itajubá. Porque a gente precisa da história, não só ficar em 3 nomes que descobriram Itajubá, tipo Venceslau Braz, né, etc. Teodomiro de Santiago. A gente precisa saber também dos trabalhadores que trabalharam, que construíram essa cidade. A gente precisa saber os nomes. Então, assim, através de uma pesquisa, etc., mais como diz o projeto, né? Através de uma pesquisa, vídeos e tal, a gente vai descobrindo as coisas, né? A população, ela tem muito ela é uma fonte original do que aconteceu. Exemplo, pesquisa no YouTube. João 23 na comunidade. A escola João 23, a gente de Ciências Humanas, do Clube de Ciências Humanas, a gente fez o levantamento histórico do bairro da Varginha. Então, que fala exatamente vários pontos que não é colocado na história, que é realmente mostrado, né, que aconteceu em Itajubá, entende? Então, eu acho que a questão é mais descobrir a identidade mesmo de Itajubá, sabe? Ser primordial é essa questão, que levanta, querendo ou não, o patriotismo, né, que pauta o projeto, essa questão do patriotismo, é mais saber mesmo, reitero aqui, a questão de Itajubá. Quem realmente foi os que construiu a cidade, sabe? A comunidade, a importância da comunidade, sabe? A oportunidade de construir as políticas públicas, etc. Sabe? Não só como política, como lazer, etc. Sabe? Então, assim, eu fico aqui a emenda para colocar como primordial mesmo a questão de Itajubá, estudar Itajubá, mas eu não quero retirar nada. Eu quero só acrescentar mesmo que seja primordial a questão itajubense, a identidade do itajubense. Muito obrigado. Encerrando a discussão, a autora tem a última palavra. Para complementar, o projeto ali, os artigos fala descobrindo a identidade do itajubense e a brasilidade. Então, a identidade está em primeiro lugar como povo itajubense. Mas para entender a nossa história, a gente precisa voltar um pouco. Precisamos entender como surgiu o Brasil, para depois entender como surgiu Portugal. E por que eu escolhi especificamente esse período da descoberta, enfim, da formação de Portugal, a descoberta até a República?
Porque Itajubá foi fundada 3 anos antes da independência. Então temos muita história. Qual é o dado? Oi? É a fonte. Você joga no Google, pergunta aí em que ano Itajubá foi fundada. Vereador Jonathan, não pode interromper. Pergunta aí em que ano Itajubá foi fundada. Foi 19 de março de... Isabela. Segundo dados do IBGE, em 19 de março de 1819 ocorria a fundação de Itajubá, sendo chamada de Boa Vista quando o padre Lourenço da Costa Moreira, que também abandonaram Itajubá, celebrou a missa numa capela tosca. Muito bem. E em que ano foi feita a nossa independência? Em 1822. E aí, quantos anos Itajubá possui? 204. 4. Exatamente. E quantos anos de independência? 201. 3 anos. 3 anos. É só você fazer os cálculos. Eu gostaria de saber a fonte mesmo. Você joga e faz os cálculos. Só gostaria de ouvir a fonte. Ué, joga no... Isabela? Eu acabei de falar. Segundo o IBGE, está no Google. É só você Correto, procurar. é simples, é só uma pergunta. Você foi lido. É só Foi um... lido. Exatamente. É só fazer os cálculos. Você vê que são 3 anos. Então é Sim, basicamente sim. isso. Por favor, esperem a Esther acabar. A emenda do vereador Jonathan está em votação. Todos são favoráveis a manter a emenda ou deixar o projeto da forma como está. Pra mim tem que deixar como tá. É só eu falei. A sugestão Favorável ao projeto como ele está, continue sentado. Quem for contra, fique em pé. Votação geral. O projeto foi aprovado da forma original, 6 votos contra 1. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrário fiquem de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada pela aprovação do projeto. Passaremos agora para o momento legislativo, uma oportunidade para entendermos o funcionamento do Poder Legislativo e suas atribuições. Hoje, ele será apresentado pelo diretor de Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que irá nos apresentar a estrutura e divisão dos 3 poderes
no nosso país. Nesse momento, passo a palavra para o diretor João Vitor. Obrigado, presidente Ster. Vamos dar início agora ao nosso momento legislativo. Agradecer vocês aí pela discussão muito boa, parabenizá-los, tá? É assim mesmo. Agradecer também a participação aqui do pessoal que está na assistência aqui do plenário, vereador Pedro Gama, Gabriel, né? Assessora especial do prefeito, Lavínia, estagiária da Escola Legislativo, vereador Rafael, presidente do Conselho Geral da Escola. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Pessoal, então, toda a sessão nossa, ela tem aquele momento legislativo, que é apenas um momento curto para explicar para vocês alguns pontos essenciais aí no entendimento acerca da estrutura do órgão que vocês estão. Na última sessão, a gente falou um pouco sobre o que é a Câmara Municipal. E agora, a gente vai explicar um pouco sobre a divisão dos poderes. O que é essa divisão dos poderes no Brasil, o que ela representa e quais órgãos pertencem a quais poderes. Vou pedir para o Ângelo colocar a projeção para a gente aí. Aí, perfeito. A divisão dos poderes. Pessoal, a nossa Carta Magna é a Constituição. Dela deriva as nossas principais leis, né? Ela é, segundo aí o direito, aquela que está no topo da pirâmide da legislação, né? Tem um termo que o pessoal usa, a pirâmide de Kelsen, Hans-Kelsen, que justamente delimita aí a hierarquia da legislação. No caso do Brasil, seguindo isso também, quem está no topo aí da pirâmide é justamente a nossa Constituição. E é no artigo 2º dela que ela determina essa divisão dos poderes. Entre os poderes, né, em 3 partes. Muitos dizem que essa divisão dos poderes deriva, agora eu vou testar o conhecimento de vocês, das ideias de um autor, de um filósofo, de um teórico aí da modernidade. Alguém pode me dizer o nome dele? Em qual autor foi inspirado a divisão dos 3 poderes? Sabe dizer? Tá em praticamente todos os materiais, então vocês não estão lendo. Ué. Quem lembra aí de Montesquieu? Já ouviram falar que a divisão dos 3 poderes deriva da literatura de Montesquieu? Então. Revolução Francesa? Não tem nada a ver, né? Não, é anterior. Então, a gente ouve na escola que a divisão dos 3 poderes é inspirada em Montesquieu, né? Mas, na verdade, isso é mentira. A divisão dos 3 poderes ela é inspirada inicialmente numa literatura que nós chamamos filosófica de um autor chamado John Locke. Só que ele não dava esse mesmo nome aos 3 poderes. O judiciário ele chamava de outro nome, mas ele que entendia ali a composição de certas estruturas de países, né, de estados nacionais, que na época dele ainda era muito precário, né, era mais reinos, em 3 poderes. Montesquieu fez o quê? Montesquieu fez um exame. Por isso que nós até falamos que Montesquieu é um dos primeiros autores que existiu na história de ciência política. Por quê? Porque ele examinou os países, ele estudou, ele viajou os países e ele compreendeu que aqueles que a lei funcionava melhor eram aqueles que tinham divisão entre 3 poderes. Menos interferência de um e de outro. Tá? Então a nossa inspiração vem disso tudo. Uma herança carregada aí, contando vários autores e várias experiências de países ocidentais. 3 poderes. O primeiro deles, poder legislativo. O que é o poder legislativo? Alguém poderia me dizer? Não, sem ler, Ivan. A elaboração de leis seria pro estado, município. Perfeito. A Câmara é o quê? Legislativo. Então, o poder legislativo é aquele responsável pela elaboração, pela aprovação de leis, né? E também ele tem outras atribuições aí. Por exemplo, na esfera municipal, a gente sempre fala de indicação. O vereador, como representante no poder legislativo, ele tem aí a atribuição de indicar ao poder executivo aquilo que deve ser
feito, aquilo que precisa ser feito, ser alterado, ser corrigido, enfim. E também outro papel, além de legislar e indicar, que é o de... De fiscalizar. De fiscalizar. Então, o Poder Legislativo tem essa função de representar a população com essas atribuições. Normalmente, ele é composto por diversos membros, né? Sempre um conjunto de assembleia que nós chamamos. Aqui em Itajubá, de 11 vereadores. Tem também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cada estado tem sua assembleia, composta aí por deputados. Quantos deputados tem na Assembleia Legislativa? Sabe me dizer? Quantos deputados tem na Assembleia Legislativa de Minas? 70 alguma coisa, né? 80? 77? Eu tô com 81 na cabeça, mas 81 é senadores, né? 77. Sempre número ímpar. Para quê? Para não dar empate. Né? Então, o Poder Legislativo tem essa atribuição. Legislar, elaborar, aprovar as leis, fiscalizar o Poder Executivo e indicar aquilo que precisa ser feito. Segundo o Poder Judiciário. Após aquela elaboração e aprovação das leis no Poder Legislativo, alguém tem que aplicar. Não é? Alguém tem que fazer valer aquela lei. Quem que faz? Poder Judiciário. Então, normalmente aí composto pelos magistrados, tem essa função. Aquela lei que foi criada, elaborada, aprovada, sancionada, ela tem que entrar em vigor e ser aplicada. Aí está a função do Judiciário. Então, aprova-se lá na Câmara que, a partir de hoje, por exemplo, né, é crime, vamos chutar aqui uma ficção, que não é polêmica, é crime colocar, sei lá, cuspir chiclete em escada de prédio público. Na escola estadual que eu estudei, a escada era cheia de antiderrapante, o antiderrapante era tudo chiclete, e ficava com o tempo, né? Vamos supor, aprovar essa lei aí, proibido. Cuspir chiclete na rua e no prédio público. Aprovou essa lei, quem que aplica? Quem que faz valer? Penalizando aqueles que fazem isso. Normalmente, O juiz? Pode falar. O juiz? Então ele tem que aí colocar em prática. O terceiro, quem acertar o homem dessa foto aí, o Gabriel e o Pedro vão pagar uma pizza. Tá, vou deixar até o final da sessão, então, para quem tenta acertar, tá? Até o final da sessão tá valendo aí. Aí, se vocês acertarem, vocês cobram o Gabriel com o Pedro lá, pra pagarem a pizza. É. Não vale pesquisar, tá? Ninguém olhando no celularzinho agora já não adianta mais. Eu falei que ia deixar até o final da sessão, mas eu esqueci que vocês têm a ferramenta aí no bolso. Poder Executivo, terceiro poder aí que nós estamos vendo. O próprio nome fala, né? Executar, mas isso pode gerar um pouco de confusão, porque de certa forma o Judiciário também executa. Faz aquela lei valer, né? O Executivo, a gente faz uma associação mais simples. É aquele poder responsável por gerir aquela esfera. Seja a esfera municipal, a esfera estadual ou a federal. No município, quem que é o Poder Executivo? Prefeito, O prefeito. E no estado? senador, E no país? presidente. Exatamente. Então, em cada uma dessas esferas, a gente tem aí um representante alocado justamente no Poder Executivo, responsável por gerir a partir daquela jurisdição. E é fiscalizado por quem? Essa palavra aí. Pelo legislativo? Pelo Legislativo. Exatamente. Então ele tem aquela função de gerir, de administrar tudo aquilo que está dentro daquele território do qual ele é responsável. Exemplos de poder legislativo. Podem olhar no slide, tá? Câmaras municipais. Poder legislativo do município. Assembleias legislativas. Poder legislativo da onde? Estado, Do Estado. Né? Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados e Senado.
País. Tem até um nome que normalmente o pessoal se refere à Câmara dos Deputados e ao Senado, né? Qual que é o nome? Mas com C. Normalmente a gente faz referência à Câmara dos Deputados lá em Brasília e do Senado como um conjunto de duas casas que representam um poder. Como que a gente chama esse poder? Conselho? Oi? Conselho? É com também, mas não é conselho. Não, acabamos de falar da Constituição aqui. Por esse erro seu, você não vai só perder a pizza, porque você não soube identificar o sujeito, mas agora você vai ser responsável por pagar a pizza que o Pedro e que o Gabriel estão devendo pro pessoal. Não tem dinheiro nem pra mim. Congresso. Né? Ah, tá lá no Congresso, estão discutindo a retirada de obrigatoriedade de aula teórica para autoescola. Vamos supor, né? Tá lá no Congresso. Vai passar por essas duas casas, cada uma avaliando aí. Primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado. Mas ambas constituem o poder legislativo na esfera federal. Então, muitas vezes é importante ter essa identidade. O que aquele órgão representa. Aquele órgão possui ali membros, no caso do poder legislativo, que tem a função de representar toda a população. Ele foi eleito para isso. Itajubá tem quase aí 100 mil habitantes. Não tem como colocar 100 mil habitantes num lugar só para discutir as demandas do município. Não ia dar certo. Não só pela quantidade aí, de pessoas em termos de logística, mas até mesmo em questão de organização de argumento. É muito complexo e ia virar uma bagunça. Então, nós temos o sistema representativo, que elege algumas pessoas para representar esses 100 mil. Então, no caso de Itajubá, 11 vereadores com a função de representar esses 100 mil. Claro que cada um, de acordo com a sua identificação de nichos sociais, nichos ideológicos, nichos alocados em determinados territórios, né? Então tem um vereador mais ligado ao bairro X, tem um vereador mais ligado à pauta Y, enfim. Porém, ele está aqui justamente a serviço da população. Porque 100 mil não podem discutir num único lugar. Então, 11 discute por eles. Do mesmo modo que nós temos lá 513 deputados em Brasília, 81 senadores, responsáveis por representar 200 milhões de brasileiros. Então, Poder Legislativo, exemplo, isso aí. Sempre que vocês agora virem aí escrito Câmara dos Vereadores de qualquer cidadezinha aí, ou passar na capital e ver Assembleia Legislativa, vocês já vão entender o que é. É o Poder Legislativo. Judiciário, exemplos de judiciário. Os tribunais de justiça, que a gente tem em Itajubá, né? A Isabela até citou hoje lá, naquele café que a gente teve, um prédio que está sendo construído, né? É do Poder Judiciário. Tribunal de Justiça. Fórum. O Fórum, exatamente. Esse prédio que vocês estão aqui, que é a Câmara Municipal, ele foi construído inicialmente, lá em 1912 ou 13, para ser o Fórum. Tanto é que se vocês olharem lá fora, para a fachada aqui em cima tem um detalhezinho escrito Fórum, né, que foi mantido aí por conta do tombamento do prédio. É até interessante. Então aqui foi construído para alocar esse pessoal do Judiciário, do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça. Temos também outros exemplos aí, né, de peças do Judiciário que compõem esse Poder Legislativo. Conselho Nacional de Justiça, os tribunais eleitorais, que são responsáveis pela aplicabilidade da lei no âmbito eleitoral, daquele assunto específico. Normalmente os tribunais eleitorais ficam doidos aí em época de quê? De eleição, muita denúncia, enfim. Então, é aí também um braço do Poder Judiciário, claro que mais ligado àquela esfera, àquele tema, por conta do volume de trabalho, mas também é Poder Judiciário. E hoje é muito falado o STF, STJ, né, que são aí os órgãos maiores do Poder Judiciário no Brasil. Perfeito? Poder Executivo, mais fácil de guardar. Na esfera municipal, os prefeitos. Na esfera estadual, os governadores. E na esfera federal, o presidente, né? Claro que o governo federal, estadual e municipal não é composto só por as pessoas. Tem ali digamos, o líder, o gestor principal, que é esse que foi aí aprovado através de um sistema eletivo.
né? Através de uma eleição, ele foi votado e escolhido para estar naquele lugar. Mas debaixo do guarda-chuva dele tem toda uma equipe que trabalha com o objetivo de manter aí essa atribuição do poder executivo funcionando, para a máquina continuar, para a administração sempre caminhar aí de acordo com as demandas do município ou do estado ou do país. Então, esses são aí os 3 poderes que nós temos, que já é bastante antigo, uma tradição ocidental, até os países orientais adotaram também essa prática, claro, com algumas divergências, e é o que está estabelecido no início da nossa Carta Magna, da nossa principal composição de leis, hierarquicamente, que é a Constituição. Então vocês, enquanto vereadores jovens, representam aí a juventude no poder legislativo. Quem sabe vocês podem vir a ser aí futuramente representantes do poder legislativo. Não seja jovem, né? Mas dos vereadores, dos deputados, enfim, ou até mesmo algum cargo aí no executivo, ou se quiserem, né, estudando para concursos aí, aprovação no poder judiciário, né, enquanto magistrado, enquanto agente dessa função. Perfeito? Alguma questão, algum comentário, um exemplo que vocês querem dar? Compreenderam? No final, essa gravação, esse slide vai ser enviado para vocês, tá joia? Muito importante entender essa compreensão. Por quê? Porque muitas vezes tem gente que vem aqui e não entende o papel do vereador. É muito comum, principalmente em cidades pequenas, menores, pequenininhas. O pessoal, claro, por falta de uma instrução, achar que o vereador tem a mesma função de um prefeito, por exemplo. Pedir coisas que não é da função do vereador, né? Muitas vezes tendo que tirar dinheiro do bolso aí para executar algumas coisas. Então é importante vocês tenham noção disso. A função do poder legislativo é legislar, elaboração e aprovação de leis, fiscalizar aquilo que está sendo feito pelo poder executivo e indicar aquilo que pode ser feito ou pode ser melhorado para o poder executivo executar aquela tarefa. Beleza? Então, presidente, muito obrigado pelo momento da palavra. Fique à vontade para tocar a reunião. Obrigado, João, por toda a explicação, sempre nos passando conhecimento. E nós passaremos agora para a terceira parte da reunião, chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 3 minutos no uso da palavra e, enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador pode falar do seu próprio lugar ou usar a tribuna. Sim, vereador Jonathan? Novamente aqui, cumprimentar os novos vereadores, senhora presidente. Parabéns pelo projeto aprovado. Primeiro, eu quero falar aqui, não foi descoberto, sabe? Foi uma invasão que aconteceu no Brasil. Foi um massacre nas terras indígenas. E o que acontece hoje em dia, o que aconteceu lá no passado, acontece novamente. Por questões de garimpeiros, até mesmo ONGs exploram nossos povos originários. E representando a juventude itajubense como um todo, talvez semana que vem vai ser a votação do meu projeto. Eu quero convidar aqui toda a juventude que é a favor do transporte gratuito, que esteja presente nessa votação, que é de extremamente importante para nós, jovens, periféricos, que são a maioria, pretos, que se sintam representados por todos nós aqui. A gente é muito importante aqui. A gente tem que saber do nosso lugar de fala aqui.
A gente representa a juventude itajubense e também a juventude como em si no Brasil, que é tanta reprimida pelas forças de segurança do nosso país. E tá aqui, como eu falei anterior na outra sessão, é um privilégio a gente estar aqui. Porque nesse exato momento tem jovens totalmente perdidos, totalmente sem esperança, sem saber que consegue acessar uma universidade pública. Então aqui, a gente, querendo ou não, estamos dando voz a tudo, a todos, principalmente da juventude, e dando uma outra perspectiva. E falando um pouco mais sobre a história, eu gostaria muito, muito que falasse realmente o que aconteceu com Antônio Conselheiro, Carlos Marighella, todos esses revolucionários que foram massacrados pelo poder executivo desse país. E desde 1964, e desde a criação do Brasil, a juventude foi massacrada nesse país. A ditadura militar levou vários jovens adolescentes e está aqui representando hoje numa democracia onde deu voz. Para mim é um orgulho. E nada mais a tratar. Muito obrigado, viu, senhor presidente? Alguém mais gostaria de fazer uso do... Sim, Adria? Eu gostaria de agradecer pela votação, por ser por unanimidade a gente ganhar. Eu não podia falar, aquele dia eu estava indisposto na primeira reunião, não podia pronunciar muito, mas eu quero agradecer nesse momento. E acho muito interessante o seu projeto, porque mostra o contexto, vai mostrar pra gente todas as visões. Você não quer só focar em Portugal, mas você quer mostrar a visão, você quer mostrar o contexto, da onde que começou, quem que colonizou. Você quer mostrar tudo isso e acho muito interessante e tô gostando bastante dessa questão de debate. É isso mesmo, é representar, é mostrar o que a gente quer representar para os jovens. É muito interessante. E convido a todos a mostrar a sua opinião. Isso é muito interessante. A gente está aqui, nós ganhamos por votação, nós tivemos que fazer um projeto, então faça por merecer isso. Vereador Adria. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Presidente, tem como conceder 1 minuto? Sim. Vale ressaltar, né, que ainda é importante, sim, saber da história de Portugal, etc., mas também é importante também a gente entender o contexto também da questão histórica que a gente tem com os povos africanos. Então, assim, é extremamente importante a gente entender o lado, saber pesquisar também que Portugal foi um dia foi um país imperialista onde que foi em pequenas colônias, destruiu tribos, destruiu povos. Eu acho que é extremamente importante aqui a gente saber disso, deixar bem claro para aquele que queira pesquisar. Fica aqui uma recomendação para quem nos está assistindo, para pesquisar no TikTok ou algo assim, Renato Freitas, que é um deputado estadual, que traz bastante o tema sobre racismo, etc. E assim eu encerro. Então, agora eu passo a palavra para o vereador Caio.
Bem, primeiramente eu queria agradecer por a votação ter sido bem sucedida, porque eu concordo plenamente do fato da gente estudar a história. A história foi o que levou nós até hoje, até onde a gente tá. E isso deve ser aprofundado cada vez mais. Se você quer falar sobre algo que pode mudar, a gente deveria entender o passado. Você deve entender o passado para construir o futuro, que eu digo, normalmente. Então eu agradeço por essa votação e normalmente eu busco entender ambos os lados. Não quero priorizar nenhuma parte nem outra sobre os povos assim. Eu quero entender a história como um todo. Que por mim é isso que deve ser entendido. E eu concordo plenamente com o fato de a gente poder estudar a nossa cidade, nosso país primeiramente, mas a gente deveria, na minha opinião, estudar de um passo de cada vez. Primeiro Portugal, para como chegou no Brasil, depois como que chegou nessa cidade. Essa seria um ponto de vista aceitável, na minha opinião. E eu queria agradecer por isso ser muito bem sucedido, esse projeto, que poderá simplesmente aprofundar mais casos assim, para entender melhor como que a gente está nesse ponto que estamos hoje. Vereador Caio, mais alguém gostaria de fazer o uso do grande expediente? Vereadora Isabela, Arthur, Ivan, meu amigo, não? Gostaria de fazer. Então, eu gostaria de concluir aqui, fazendo alguns comentários. Nosso amigo Jonathan mencionou a ditadura militar. Ele falou sobre a questão do jovem, do Voz ao Jovem, e era algo que eu estava planejando, inclusive, falar no grande expediente. Os vereadores aqui, ou até mesmo se tiver algum deputado estadual assistindo, pode tomar como uma denúncia. Muitas vezes na escola estão fazendo da juventude, usando-a como massa de manobra. Esse ano nós tivemos temas terríveis na escola, em mitologia, que era algo relacionado ao novo ensino médio, o itinerário. Estavam nos ensinando, nos dando temas promíscuos, algo completamente horrível. Na aula de Cultura da Paz e Convivência Democrática, estavam falando sobre exaltando os panteras negras, os quais xingavam autoridades, chamando-os de porcos, e depois nós vemos o que aconteceu no Guarujá, em São Paulo, e muita gente xingando o policial por defender a sociedade. Então, o que eu quero colocar aqui? Nós ainda somos usados como massa de manobra. Tá na hora de mudar isso. Tá na hora de dar voz ao jovem, assim como nós temos aqui a Câmara Municipal. Nos dá espaço de fala. Então tá na hora, se os professores desejam falar sobre, defender aquilo que eles acreditam, nos ensinar temas assim, então eu acredito que eles nos devam dar a oportunidade de expressar aquilo que sentimos e não nos calarem, assim como tem feito comigo. Não querem me deixar expressar a minha opinião. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Em 1964, fizeram da juventude uma massa de manobra. Usaram ela para combater a ditadura militar. Óbvio que eles tiveram alguns erros graves, por isso resultou no fim dela e anistia para todos. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Não usem a juventude como massa de manobra, assim como fizeram em 1964 e estão tentando fazer em 2023. Mas a juventude despertou e não vai dormir mais. Então, é basicamente isso. E agora, indo para a parte já do encerramento, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Todos uma boa tarde.